Paz do Senhor aos irmãos. Quero me desculpar por a semana passada, não ter entrado aqui para fazer a live. Foi porque semana passada tive alguns probleminhas aqui com questão de doença. E pedi a vocês agora que vocês venham estar comigo novamente, que a gente, aqueles que puderem orar pelo seu pastor aqui também, eu agradeço, porque é carecidamente preciso também das orações dos irmãos. E vamos dar continuidade à nossa lição, começamos na semana passada, que é o Ministério de Mestre e o Doutor, e vamos para o segundo tópico, que é o ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. Então vamos lá. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial, para que Deus venha estar à frente desse trabalho, à frente desse estudo, porque eu não quero falar nada que venha do meu coração, mas que venha diretamente do trono de Deus. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição, entregar ela em tuas mãos e que eu venha ser um instrumento da tua obra, dando essa aula de hoje. Que não só eles vão aprender, mas eu também aprenderei mais um pouco contigo. Usa-me da maneira que te agrada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha falar o coração de cada um de vocês. Vamos lá. Aí, o ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Isso aqui é algo que eu bato muito na tecla quando eu falo com os meus alunos lá na escola dominical. Deus, ele nos dá o dom, mas nós devemos desenvolvê-lo, aprender a usar. Certa vez eu vi uma pessoa falar sobre a escola de profeta que Samuel fundou. E eu fiquei assim pensando, escola de profeta. Por que uma escola de profeta se o profeta é escolhido por Deus? Aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu vi que o que acontece? Você tem um dom. Mas para exercer aquele dom, você tem que aperfeiçoá-lo e ter uma permissão para poder exercer. Como assim, pastor? Você tem que ter a permissão de quem para fazer o ID de Deus? Não, não é isso. O que acontece? O jogador de futebol, ele tem um dom. Mas todos os dias, determinado pelo técnico, ele treina. Por quê? Porque se ele não tiver um treinamento físico, se ele não correr, se ele não fazer uma musculação, algo assim, o dom dele não vai ajudar ele dentro de campo. Por quê? Porque o dom tem que estar junto com o preparo. Então, está falando aqui, não deixe de se preparar intelectualmente. Lembra? Crescendo na graça e conhecimento. Então, Deus me deu o dom. Mas porque Ele me deu o dom, eu não vou precisar ler a Bíblia? Não, Deus já me deu o dom. Eu sou profeta, eu sou um juiz, eu sou um doutor, eu sou um professor. Não, eu tenho que ler. Quando eu vou dar essa lição para vocês, eu estudo essa revista. Por quê? Porque não basta eu chegar aqui no primeiro dia, ler, são 3 tópicos aqui,
lê o que está escrito sem saber, leu no primeiro sem saber qual é o último. Não, eu leio toda a revista para dar essa lição para vocês. Por quê? Porque eu tenho que me preparar. Não é só a revista. Eu costumo ler e meditar nessa palavra. É o que eu falo, meditar não é ficar o dia inteiro, desde a hora que você acordou até a hora de você dormir, lendo a Bíblia. O que você vai fazer? Você vai meditar naquela palavra. Você leu e vai ficar, como a gente fala, remoendo, conversando com Deus. Opa, Senhor, o que é isso? O que é aquilo? Porque Deus vai te trazer a resposta. E aí a gente tem que se preparar. A gente tem que ler, a gente tem que escrever, aqueles que podem, às vezes financeiramente, ou até que tenha tempo também para poder estudar mais. Eu já fiz alguns cursos teológicos, eu leio bastante, então é dessa forma que eu vou entender, com aquele dom que Deus me deu, eu vou fazer com que o estudo me ajude. Lembra-se de Paulo. Paulo, ele era como se fosse hoje um dos caras mais diplomados da época dele. Deus pegou os estudos que Paulo tinha, ele estava preparado e o capacitou espiritualmente. Porque Deus não capacita quem está despreparado, Deus capacita aqueles que se preparam. Amém? Parte 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por ele de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. O que acontece aqui? Algumas pessoas acham que para fazer a obra de Deus só precisa estar cheio do poder do Espírito Santo. Não é dessa forma. Temos que estar cheio, sim. Mas hoje em dia, infelizmente, pessoas estão indo para a igreja buscar poder e não aprender. Lembre-se, graça e conhecimento. É tudo um conjunto, é o que eu li aqui. A gente tem que ter um conjunto para poder fazer a obra do Senhor. É o dom que Deus nos deu, é o preparo, é o ensino e é o que anteriormente falamos. Se eu quero ensinar, primeiro eu tenho que aprender. Eu sou um professor de escola bíblica, mas nem todo domingo eu dou aula. Já tive domingo que eu dei aula todos os domingos. Já tive época que eu estava sozinho. Hoje eu tenho outros professores que me ajudam na classe de discipulado. Então, o que acontece? O dia que eu não dou aula, eu não fico em casa. O dia que eu não dou aula, eu estou lá sentado para aprender. Porque é dessa forma que a gente tem que fazer. Nós devemos aprender para poder ensinar. Às vezes, as pessoas falam assim, você quer aconselhar demais. Por que você é o mais inteligente? Não, é porque eu errei muito. Então, quando eu errei e quero ensinar, não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu errei. E aí aprendi com meus erros. As pessoas falam, não, mas cada um tem que ter a sua experiência. Sim, todos nós temos que ter experiência. Mas existem erros que você não precisa cometer para ter experiência. Porque se uma pessoa que usou droga fala para você não usar droga, porque aquilo é ruim, não, eu vou usar droga para saber se é bom ou se é ruim mesmo. Cuidado. Você pode usar ele e conseguir sair, e você pode não conseguir. Então tome cuidado. Ouça a voz da experiência, ouça pessoas que já passaram por certas situações e hoje conseguiram sair. Porque nem todos conseguem sair. E aí já viu. Então, nós temos que saber que os apóstolos ensinavam a orar, ensinavam a buscar o poder do Espírito e ensinavam a aprender para também ensinar. Por quê? Porque a gente só ensina quando a gente aprende. Se eu não sei,
eu não vou aprender. Desculpa, se eu não sei, eu não tenho como ensinar. Como que eu vou ensinar algo que eu não aprendi ainda? Entendeu? Então que a gente venha olhar isso e perceber que não é a gente ir na igreja, a gente vê, por exemplo, eu sou uma igreja pentecostal, a pessoa lá na marcha, essas coisas, no retreté, como falam, mas aí tem pessoa que só quer buscar o retreté, mas não quer buscar um ensino. E aí, quando as lutas vêm, sai da igreja. Por quê? Porque só queria o poder. E o poder acaba. Mas a palavra fica. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Quem já jogou videogame, fliperama, sabe que às vezes a gente tá lá jogando, o bonequinho tem uma barrinha de poder. Mas quando o jogador, você usa aquela barrinha de poder, aquele poder vai até o fim e acaba. E aí ele tem que lutar de novo para ir recuperando aquele poder. Então preste atenção. O poder vai acabar. A palavra não. Como Jesus venceu o diabo no deserto? Foi com poder? Ele poderia ter feito as pedras transformar em pão. Poderia ter comido, se alimentado, mas não fez. Ele pulou do pináculo? Não. Ele se prostrou aos pés de Satanás? Não. O que ele fez? Ele usou a palavra. Agora, se você não conhece a palavra, não adianta o poder que você tem. Porque sem a palavra, não tem como usar o poder. Porque o poder vem da palavra. 3. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. A igreja começou na casa onde o ensino era ministrado, a pequenos grupos de lares, falando aos anciões de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Por que vivemos dias que esse ministério nunca foi tão necessário? É o que eu estava falando aqui. Prega-se muito poder e pouca palavra. Hoje você vê muitas das vezes, não sou contra quem marcha, quem fala em línguas, o que eu também falo. Se eu tiver que marchar, eu vou marchar. Se eu tiver que ficar no retreté, eu vou ficar. Mas existem pessoas que esquecem que a palavra de Deus fala, o Espírito é sujeito ao profeta. Ah, então eu mando no Espírito Santo. Não, não é isso, eu mando nas minhas emoções. Então, se o meu patrão, que não é crente, não conhece, me chama para fazer uma oração na sala dele, eu vou orar, pronto, e acabou. Eu não vou entrar, como a gente fala, entrar no mistério. Começar a falar em línguas, ele não vai entender. Eu não vou começar a entrar no mistério. Por quê? Porque ele não vai entender. O que ele pediu foi só uma simples oração. Faça a oração. A oração que às vezes Jesus vai falar, só vai mandar você falar assim, ó, seja curado em nome de Jesus. Ó, eu quero uma oração. Você não sabe nem o que ele quer, mas Deus vai falar para você. E vai ser uma oração simples. A oração não tem que cair fogo, muitas das vezes cai fogo do céu, não. Lembra-se de Eliseu com o leproso? Ó, vai lá no rio, se banha 7 vezes. O que o Naamã queria? Não, eu pensei que ele ia orar para o Deus dele, descer fogo do céu, vir uma água me limpar e eu ser curado. Não, não é dessa forma. Deus age simplesmente. Nós que queremos enfeitar o pavão. Me perdoe falar. Mas é isso. Mas por quê? Porque falta o ensino. Existem pessoas... Sábado eu fui numa consagração na minha igreja e uma pessoa falou assim, poxa, fulana, desde lá da outra igreja ela tem um dom tremendo. Tem um dom. Mas muitas das vezes ela não sabe usar. Por quê? Porque nós temos que aprender. É o que eu falei. Eu costumo falar, José
sempre teve o dom de sonhos. Mas enquanto ele não sabia usar, ele era escravo. A partir do momento que ele aprendeu a usar, ele virou governador. Tem muita gente entrando e saindo da presença do Senhor porque acha que o dom dele é mais importante. Mas aí não quer sentar para aprender. Acha que só o dom que Deus deu para ele, basta. Eu falei aqui no início de jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol nós vimos parecer que ia ser promissor e hoje sumiu? Quantas pessoas? Às vezes os times investiam, falavam, não, esse aí eu vou fazer um contrato tantos anos que esse cara vai arrebentar. Mas aí o cara assinava o contrato, opa, agora eu estou garantido. Para que eu vou me esforçar? E aí, cadê eles? Acabava o contrato, o time não renovava, nenhum outro time queria. Por quê? Porque não fez a parte dele. Deus já tinha feito a parte dele, que era dar o dom. Eu sempre tive o dom quando jogava bola de goleiro ou de zagueiro. Mas eu nunca fui para uma escolinha de futebol. De repente, se eu tivesse ido, eu teria me tornado um jogador de futebol. Mas eu nunca fui. Entendeu? Hoje eu sou um pastor. Sou um pastor auxiliar numa igreja. Então, o que acontece? Para me tornar pastor, eu não me tornei pastor e fico sentado esperando Deus falar comigo, não. Eu vou à procura. Eu vou ler, eu vou estudar. Uma vez eu fui pregar, eu falei, eu não sei, era só para os obreiros que iam fazer a obra naquele domingo. A gente chegava antes, participava de um mini culto para os obreiros, tinha uma palavra e depois a gente ia para o templo para trabalhar, para fazer a obra do Senhor. E aí me chamaram para me pregar, e eu perguntei como é que prega. Aí o irmão falou, tu lê um versículo e o Espírito Santo faz o resto. É como se diz aí, é um cego querendo atravessar o outro cego a rua. Aí eu fui, que nem bobão, li um versículo, fui tentar pregar e vi que não saiu nada. Por quê? Porque eu aprendi, a gente não se vive de versículo solto. Porque a palavra de Deus vai falar, tudo eu posso, mas vai dizer o restante, nem tudo me convém. Entendeu? O Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas se eu não prestar atenção no versículo 1, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser um dos 11.000 que caiu. Entendeu? Então eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que me aproximar cada vez mais da palavra de Deus. Aquele que não se aproxima da palavra de Deus e não aprende, não senta para aprender, só vai em busca para alimentar o seu emocional, porque as pregações hoje em dia é para falar no emocional, agir no emocional. Mas a escola bíblica tem igreja que já não tem mais. Por quê? Porque só quero poder, só quero retreté. Mas quando vem as lutas, se cansa. Por quê? Porque não tem a palavra para se defender. Amém? Espero que até aqui vocês estejam entendendo. Amanhã eu venho dar continuidade e oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a vida de todos que assistiram, que vão assistir, e a minha vida e da minha família, em tuas mãos. Peço-lhe que o Senhor esteja sempre conosco, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, e que a gente venha meditar na palavra do Senhor, como ela nos diz, dia e noite, e que a gente venha alcançar o poder de Deus e a sua palavra.